tudo bom, Juliana? Uma alegria Olá, muito grande ter você aqui, viu, hoje. Muita ai, gratidão já alegria. desde já. Adorei, já adorei o convite. Ai, Eu já que nem gosto de bom. falar, me chamar para. Maravilha, né? Bom, então eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse seu nome, a sua profissão, se você é casada ou não, se você tem filhos, que você conte um pouquinho assim sobre a sua história para nós. Bom, vou tentar resumir um pouquinho. Bom, eu sou Juliana Ramires, eu tenho 34 anos, sou esposa do Diego há 15 anos, tenho uma filha linda, maravilhosa, de 5, que é a Letícia. Eu sou cabeleireira há 18 anos. E eu sempre mexi muito, assim, especialista em cabelo afro. E há uns 5 anos eu venho me dedicado mais ao mundo, assim, dos cabelos naturais, o cabelo, né, cacheado, crespo. Por mais que eu sou lisa, mas o meu liso é um liso natural, né, também. Então é uma área que eu gosto muito, tenho muito prazer, né, nessa minha profissão. E eu acho que é uma forma também, né, de ajudar as pessoas, ajudar a autoestima, né, da pessoa, das mulheres em si, e fazê-las descobrirem, né, o quanto elas são bonitas, assim, naturalmente, com aquilo que Deus deu, né, pra gente. Que mais? Nossa, a minha vida daria um livro, viu, de tanta coisa que eu já passei. Pensa numa montanha russa, a minha vida, ó. Sabe? É cheia de altos e baixos, mas eu acho que como qualquer um, né? Todas as pessoas, a maioria das pessoas tem essa vida assim, né? E, e eu acho, nossa, tem bastante, eu falo bastante história para contar. Então, seja muito bem-vinda. Certamente nós vamos ter essa possibilidade hoje da gente falar um pouquinho sobre todas essas histórias, e histórias muito parecidas, porque muitas mulheres vivem os mesmos desafios. Então, certamente muitas mulheres vão se conectar com esse nosso bate-papo aqui hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Fantoni, sou terapeuta e psicoterapeuta já há 24 anos. Sou diretora do Terapias Integradas. O Terapias Integradas, a sede dele está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. E nós temos muitos tipos de atendimentos diferentes. Tem os atendimentos presenciais e também tem os atendimentos online. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a história da Juliana, e eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu conheci a Juliana. Então, eu tenho cabelo cacheado, e quem tem cabelo cacheado tem desafios com esse cabelo para aprender a lidar com ele, aprender a deixar ele bonito. Não é tão simples assim, a gente precisa de uma profissional. Uhum. E em dezembro do ano passado, eu fui numa cabeleireira. Eu queria só fazer uma escova no meu cabelo e ela passou um produto no meu cabelo que talvez tivesse formol, que tinha cheiro de formol. O porquê que ela colocou esse produto no meu cabelo, eu não sei. E ela fez a escova ficou maravilhosa, mas eu tive os resultados nos meses seguintes. O meu cabelo ficou extremamente enfraquecido, ele quebrou muito, muito, muito. E aí eu corri atrás da Ju dos Cachos, né? Que a Ju é especialista em cabelo cacheado, e eu tinha um cabelo mais comprido, né? E não tivemos que cortar o cabelo porque estava muito danificado o meu cabelo, e eu fiz com a Ju a cachoterapia. Por isso eu super indico a todos vocês que têm esses desafios com os cabelos cacheados para cuidar deles. A Ju é maravilhosa. Os meus cachos foram voltando e eles estão melhorando cada vez mais. Eu continuo lá no cachoterapia uma vez por semana. Então, assim, super indico o trabalho da Ju, assim. E fora que a Ju é um ser humano, assim, alegre, divertida. A gente já chega no salão e o nosso astral já muda só com o carinho com que ela já trata todos os clientes. Então, assim, foi uma alegria muito grande ter conhecido a Ju nesse meu desafio, né? E mulher é assim, a mulher está muito ligada ao cabelo. A gente vê em terapia uma coisa assim:
se o cabelo tá ruim, tudo para a mulher ficar ruim. É assim, a coisa mais incrível como realmente cuidar dos cabelos melhora a autoestima, é uma terapia para nós mulheres, e nós mulheres precisamos fazer esse movimento de cuidar mesmo da nossa aparência porque realmente existe uma conexão muito grande com o emocional da mulher e o cabelo dela. Então, assim, às vezes eu brinco, né, com as clientes, falo, vai primeiro arrumar o cabelo, depois vocês voltam para cá, que aí vocês voltam mais animadas, mais disposição de vocês poderem Eu mudar a aí vida. falo, fez o cabelo, agora tá melhor, agora vai na terapia para terminar de arrumar a cabeça. Então, É uma função. é uma fusão, uma grande fusão. Oh, Conversa vai, conversa vem, conversa vai com a Ju. E aí a Ju estava passando um grande desafio, da qual ela chamou um caos. E aí a Ju resolveu agendar um horário aqui no Terapias Integradas e nós começamos a atendê-la. E hoje a Ju veio fazer um depoimento, contar como que foi essa virada toda que ela foi trazendo na vida através do processo terapêutico. Então, deixo agora para você, Ju. então, né? Aí a conversa de cabeleireira com a cliente, né? Sempre é essa. Ah, o que que você faz? Você trabalha no quê? Tal. E aí a gente vai conhecendo pessoas, né? E aí eu descobri, né, que a Patrícia era terapeuta, tal, né? Ela me contou um pouco sobre o trabalho dela, e eu sou muito assim, uma pessoa de me perguntar. Eu pergunto muito, que eu gosto de aprender as coisas, né? Então eu pergunto tudo, assim, sobre todas as profissões. As pessoas chegam lá e eu falo, ai, nossa, mas como que é isso? Né? Eu gosto de ouvir, de conversar, de saber. E eu tava, assim, realmente vivendo um caos na minha vida. Tava bem, bem complicado a situação, já tava, assim, fora, com um equilíbrio, um desequilíbrio, né, emocional muito forte. E em uma conversa com a minha cunhada comentou comigo que ela foi fazer uma constelação familiar e que foi muito bom, que ela descobriu coisas, que aquilo ali ajudou ela e tal. E ela falou: Ju, faz, porque, nossa, você vai entender muita coisa, você vai trazer respostas, né, e tal. Então eu tava naquele nível da vida que eu não sei se vocês já viram aquele meme, não é meme, é um filtro do Instagram, que a mulher fica assim, o olho fica assim, ó, piscando. Eu tava quase assim, eu não tava nem precisava daquele filtro lá, eu já tava, sabe, assim, tipo, eu tava com tremor na pálpebra, de verdade, de fato, eu tava muito desestabilizada. E aí, quando a Patrícia foi fazer cabelo lá, eu falei assim, nossa, né, olha, Deus tá me enviando aqui, tu tem que fazer esse trem. Aí eu falei, você faz esse negócio aí de constelação? Ela faz. Eu falei, então marca o horário. Eu falei, gente, eu vou lá, eu preciso. Minha cunhada fez isso aí, vai resolver a minha vida. Eu vou fazer essa constelação, eu vou sair de lá curada, meus problemas resolvidos, minhas contas pagas, né? É isso que a gente, sei lá, imagina. Tipo, que vai resolver tudo. E aí eu fui muito bem atendida pela Patrícia. Ela sentou, conversou comigo, ela tentou primeiro, antes de fazer a constelação, entender o que que eu estava buscando e até saber o que eu estava precisando. É assim, é muito assim também com as clientes da minha cadeira, porque elas chegam querendo um procedimento X. Aí você avalia o cabelo e você vê que aquele procedimento X que ela quer não é o que vai trazer o resultado. Ela acha que é aquilo, né? Mas geralmente não é. E aí você, como profissional que sabe, você vai falar: olha, você não pode fazer isso aqui no seu cabelo, porque vai ficar assim, assim, assim. Não vai ficar do jeito que imagina. Para ficar do jeito que imagina, você tem que fazer um procedimento X e não Y. E foi isso que a Patrícia fez comigo. Ela chegou e falou: olha, o que você está precisando não é da constelação, é da terapia, né? De uma terapia, de várias sessões, você ser acompanhada, das sessões das barras, e não da constelação, não agora, né? Aí ela falou: se você quiser fazer, você pode fazer, mas vamos fazer a terapia primeiro e depois você faz, né, a constelação. E aí eu topei, porque eu falei, pô, ela é a profissional, ela sabe, né? Eu sempre quis fazer terapia, mas assim, a gente tem uma ideia de que terapia, a gente cresce ouvindo que, ai, terapia é pra gente doido, é pra louco. E aí a gente descobre que, na verdade, a terapia é para você não ficar louca. É o contrário.
É para você não ficar doida de vez, né? Porque se a gente deixa o nosso desequilíbrio emocional, ele vem à tona e isso prejudica a gente em todos os setores da nossa vida. E aí foi aí que eu comecei a terapia com a Patrícia e isso mudou toda a minha vida. Então, nesses 24 anos de profissão, eu trabalho com muitas técnicas diferentes. E uma das técnicas que eu trabalho é a constelação familiar. A constelação familiar, ela não é considerada uma terapia. Embora muitos profissionais que fizeram formação em constelação familiar transformaram ela em terapia, mas ela não é. Ela é uma filosofia que tem finalidades terapêuticas. E eu sou muito cuidadosa com meus clientes. Então, quando um cliente está no ponto de surtar, não é a hora de fazer constelação, né? Porque a constelação, ela vai trazer para nós questões da nossa família traumáticas, questões desafiantes que os nossos antepassados viveram, que as questões que a nossa família trouxe. Para você constelar, é importante que você não esteja ao ponto de surtar, né? Então, eu sou muito cuidadosa com os clientes, então, o que eu olhei para a Juliana e percebi que a Juliana estava vivendo um momento, ela estava com a mamãe dela extremamente doente, acamada, e assim, a vida dela estava muito cheia de estresse, não era hora de constelar. Então, eu propus para a Juliana, o que a gente tem aqui no Terapias Integradas são 10 sessões, onde, além da gente trabalhar psicologicamente com a conversa, a gente vai tratar aquele estresse todo com as sessões de barras de axis, que é uma sessão onde a pessoa deita numa maca e o terapeuta toca em 32 pontos da cabeça. Então, eu fiz essa proposta para a Juliana e ela aceitou. Ela falou, ok, confio em você, eu vou fazer então essas 10 sessões. E aí, assim, Juliana, conta para nós o que foi que aconteceu durante aquelas 10 sessões. Porque você não faltou, você veio certinho nas 10 sessões, dá mais ou menos um atendimento de 2 meses e meio. Então, conte para nós como que foi esses 2 meses e meio, o que foi que você aprendeu, quais as transformações que você conseguiu fazer naquele período. É uma coisa assim que eu vou confessar, quando a gente começou, né, eu achei assim a terapia, quando a gente conversa, né, as conversas muito legais. A princípio, o lance das barras, né, eu fiquei muito assim, tipo, mas será que isso funciona? Sabe? A gente fica aquela dúvida. Aí você deita na maca, é super relaxante e tal, mas você, né, toca os pontos lá da cabeça e tal. Mas é uma coisa que você sente, assim, aquela, né, na hora. Mas a primeira sessão da barra, na mesma semana, eu destravei em muitas coisas. Por exemplo, eu me achava uma pessoa extremamente procrastinadora. Eu achava que eu procrastinava tudo, que eu não conseguia fazer nada, mas na verdade eu descobri que eu não era uma pessoa procrastinadora, eu era uma pessoa super atarefada e que eu não conseguia dar conta de tantas tarefas, então era difícil executá-las até o fim, todas as tarefas que eu queria, né? Então, assim, eu acho assim, por que que eu estava surtando? É aquele lance, né, que eu sempre falo da mulher guerreira. Hoje, tá muito romantizada essa história da mulher guerreira. Passou aí o Dia das Mulheres, todo mundo fala assim, ai, parabéns, porque você é uma mulher guerreira, né? E eu brinco, eu falo, não quero ser guerreira, não, eu quero ser herdeira. O que que é guerreira, na minha concepção? É uma mulher sobrecarregada, né? Que ela tem mil tarefas, ela tem que ser. Hoje a sociedade diz que você tem que ser perfeita em todas as funções. Então, você é mãe, você cumpre o papel de esposa, tem que ser dona de casa, né? Tem que ser bem-sucedida. Então, trabalho, ganhar bem, dominar as finanças. Você tem que ter ainda o círculo social de amigos. Você tem que ser uma boa filha, né? Cuidar das E redes tudo ainda sociais.
E todo profissional agora é um tal de ter que cuidar das redes sociais para poder né? ter Aí cliente. tem que ser, é tudo, né? E aí tem, e além de tudo, você tem que estar bonita com o cabelo feito e unha feita, entendeu? No salto, de preferência. Então, a sociedade diz que a gente tem que ser tudo isso, e a gente fica se cobrando, a gente se pune demais, a gente se cobra demais. E eu tinha várias funções, né? Então, eu era mãe, eu era esposa para a filha, minha mãe acamada, numa doença terminal, onde não tinha o que fazer, e a gente tinha que lidar ali com os cuidados. A minha casa, eu tinha praticamente uma UTI móvel dentro de casa, era um ambiente como se fosse um hospital. Então, todo mundo trabalha, quando chega em casa, você quer o quê? Descansar, né? Repor as energias. Eu chegava em casa, eu tinha um ambiente totalmente pesado, como se fosse um hospital, né? Tava ali lidando com a doença, né? Com o sofrimento. Então, não é fácil. E aí, junto de tudo isso, eu ainda tenho que trabalhar, tenho que ser mãe, tenho que ser esposa. Era muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu estava totalmente sobrecarregada. Eu não conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer. E aí, por exemplo, eu começava uma coisa, aí eu ia para outra coisa, aí eu não terminava aquela, e eu me sentia a procrastinadora, a pessoa que vai deixando tudo para depois, que não consegue resolver nada, né? E aí, uma das primeiras sessões, a Patrícia me explicou sobre a personalidade, né? É, ai, como é que é o nome? Não é personalidade. São os Os comportamentos, temperamentos. São 4 temperamento. temperamentos. É. Isso. Eu vou E aí ela falou sobre o meu temperamento. Acho melhor você falar essa parte, que aí você vai falar certinho sobre o Então, temperamento. existe um estudo do Hipócrates. Ele esteve no planeta antes de Jesus. E o Hipócrates, ele descobriu que existem 4 fleumas que, através do fígado das pessoas, esse fleuma ele é produzido. E aí faz com que as pessoas tenham a personalidade com que ela tem. Então, ele dividiu essas personalidades, segundo o Hipócrates, nós temos as 4 personalidades, mas predominamos normalmente mais em uma e em segundo lugar numa segunda personalidade. Então, ele deu o nome de sereno fleumático, popular sanguíneo, forte colérico, até eu esqueci, sereno fleumático. O sereno fleumático é uma pessoa muito calma. São pessoas assim tão calmas, tão tranquilos, que assim, se você der de presente para eles um quadro e depois de um ano você for na casa deles, o quadro ainda está no chão. O sereno fleumático faz tudo devagar, ele é calmo, ele anda devagar. Então, esse é a pessoa extremamente serena. Aí nós temos o forte colérico. O forte colérico é uma personalidade forte. Sabe aquelas pessoas que falam na lata? Elas não têm papas na língua, são pessoas que estão sempre no comando. Muitos sentem o forte colérico até muito agressivo. São pessoas fortes, agressivas. Elas falam palavrão, elas são intensas. O forte colérico. O popular sanguíneo é uma pessoa muito alegre, divertida, são arroz de festa, adoram assim, adoram o palco, adoram falar. Eles, por onde eles passam, eles arranjam amigos, por tudo quanto é canto. Então, assim, o popular sanguíneo, ele é popular por onde ele vai. E normalmente as pessoas adoram as pessoas que são popular sanguíneo. Assim, eles realmente são muito alegres, divertidos. É uma delícia estar, né, com o popular sanguíneo. E aí nós temos o perfeito melancólico. O perfeito melancólico é extremamente perfeccionista, normalmente eles são mais calados, eles são melancólicos, parece que são pessoas tristes, mas tudo que eles fazem assim são exímios. Um perfeito melancólico, se for na sua casa, o seu quadro estiver torto, ele vai lá e arruma o quadro. O perfeito melancólico está sempre olhando todos os defeitos e todas as perfeições e tudo que precisa melhorar. Eles são reforma mundo, eles apontam o lugar onde está, onde as coisas não estão boas. Todos nós temos as 4 personalidades.
mas predominamos em duas. E assim, é nítido que a Juliana é um popular sanguíneo, né? E o popular sanguíneo, até porque ele se relaciona demais, ele perde muito tempo da vida dele. Então, às vezes, o popular sanguíneo vai no supermercado. No caminho, ele encontrou várias pessoas, as pessoas deram um tchau, ele parou para bater papo, as pessoas fizeram perguntas. Aí, vamos supor que ele teria que trazer os ingredientes de alguma coisa para casa para fazer. Quando chega na casa, todo mundo que estava esperando o pão já não chega no horário. O popular sanguíneo tem bastante dificuldade de se organizar no horário, nos horários, por conta de eles estarem sempre se relacionando com as pessoas, né? Então, quando a gente compreende como que funcionam as personalidades, a gente começa, inclusive, a identificar, nossa, eu tenho um filho que é assim, a minha mãe é assim, meu pai é assim, e aí você passa a entender melhor as pessoas, como que elas funcionam. Então, é muito nítido para nós que ela é. A Juliana tem as duas personalidades, o mais forte dela é o popular sanguíneo, e o segundo, certamente ela é um forte colérico, porque ela é forte, ela é concisa, ela, o que ela quer, ela vai atrás, ela é empreendedora, e esse lado todo empreendedor que ela tem é o forte colérico. Só que como ela tem a mistura boa das duas coisas, então ela não tem a agressividade de um forte colérico puro, entende? Então ela é uma misturinha do popular sanguíneo, que é super gentil, gente boa, com o forte colérico. Então é por isso que ela é focada, as coisas, ela faz as coisas acontecerem, ela arranja solução para tudo, né? Então a Juliana tem essas E duas aí, por ser personalidades. sanguínea, a gente vai num foco, daqui a pouco não tá mais nesse foco, tá no outro, daqui a pouco tá no outro, e Popular vai. sanguíneo é assim, popularmente, eu digo, é uma pessoa avoada, é voado, né? O popular sanguíneo é cheio das ideias, ele não é focado, mas quando a pessoa tem o forte colérico junto, então aí o forte colérico é focado, o forte colérico tem meta, ele faz as coisas acontecerem. Então a Ju tem essas duas personalidades fortes, né, dentro dela. E aí foi isso, né, que eu entendi também, essa questão, assim, que às vezes eu assistia muito, assim, live no Instagram, seguia uns coach que falava assim, olha, você tem que ter uma vida assim, ó, você tem que levantar às 6 da manhã, fazer caminhada, aí às 7h05 você toma café, depois às 7h10 você vai no banheiro, sabe, assim, eles cronometram tudo como a sua vida tem que ser, né, quantas horas você vai trabalhar, que você vai ficar com a família, isso, aquilo, e assim, eu nunca consegui me encaixar nisso, nunca, e aí eu me sentia a derrotada, tipo, meu, eu não consigo seguir um script, eu não consigo seguir um roteiro, sabe? Aí eu me achava a pessoa assim, você fica se achando a pior pessoa do mundo, né? Tipo, você se sente incapaz de fazer. Você fala, nossa, eu nunca vou conseguir nada na vida porque eu não consigo realizar as tarefas certinho na hora, né? E assim, queira ou não, a profissão de cabeleireira é uma coisa assim também, porque às vezes a gente muda muito o horário. Tem dia que a gente acaba indo mais tarde pro salão, a gente fica até mais tarde. Tem dia que a gente vai mais cedo, sai mais cedo. Então não tem uma regularidade assim, até com as próprias clientes, a gente nunca faz a mesma coisa todo dia. Cada dia é um cabelo diferente, é uma pessoa diferente. Então nunca é igual. Se me colocassem para trabalhar no lugar que é uma mesinha sentada com um computador e fosse aquilo ali todo dia, meu, eu não ia aguentar. Eu acho que eu não aguentava nem uma semana, né? Pois é. Sentada. Mas é exatamente porque você tem essa personalidade do popular sanguíneo que faz com que você, assim, tenha tanta essa volatilidade, né? Os pensamentos, as ideias. Então, faz com que você não consiga mesmo ser uma pessoa tão certinha. Mas é possível a gente ser assim e mesmo assim fazer muita coisa acontecer e ter sucesso na vida. Então, o que eu ajudei a Ju naquele momento era ela sair dessa coisa que ela tinha que ser tão certa dentro de uma caixa. O popular sanguíneo não vai estar na caixa nunca, nem consegue ficar dentro de uma caixa. Quem consegue ficar bem certinho numa caixa é o perfeito melancólico. Mas o popular sanguíneo não.
Então, eu ajudei ela a verificar quem ela era e as habilidades que ela tem, que são muitas, como, né, com essas habilidades todas, ela pode ter muito sucesso. E ela nunca vai ser igual à maior parte das pessoas, né? Ela vai ser sempre essa pessoa diferente, exatamente porque a Juliana é uma pessoa que tudo na vida dela é tudo muito intenso. Tá sempre um caos acontecendo. E a maior parte das pessoas acham que o caos é uma coisa ruim, que nós deveríamos viver algo estável. E aí a gente mostra que o caos é dentro do caos que tem movimento. O caos ele é maravilhoso. Quando está tudo de ponta cabeça, é quando a gente faz as grandes transformações. E foi isso que a Juliana foi se colocando e vendo que era possível surfar no caos e ao mesmo tempo manter a calma, sem surtar, sem ficar imaginando que o futuro vai ser, porque o popular sanguíneo, ele tem uma coisa de ficar imaginando coisas demais. A imaginação popular sanguíneo, assim, cria muita coisa. E aí, assim, se a pessoa começa a pensar algo negativo, ela vai achar que vai acontecer coisas terríveis no futuro, que as coisas não vão dar certo. Isso, o popular sanguíneo tem isso como um grande desafio. Então, junto com as sessões de barras, a gente foi acalmando a mente dela, fazendo com que ela saiba que o caos vai estar sempre acontecendo, mas que é possível ela transformar esse caos. Sempre É transformar. Usar o caos uma coisa, a seu favor. é bem isso, assim, o caos, na verdade, o que que é o caos? É quando você tem problemas na vida, né? E às vezes, assim, ou vem um problema muito grande, ou você tem vários pequenos problemas que se somam e, né, e vai juntando. Mas, assim, o que eu aprendi é a respirar e esperar que, assim, o problema ele vai passar, né? E como a Patrícia sempre disse para mim, ela falou, não sei se essa palavra existe, mas agora vai existir. Também existe no meu vocabulário que não existe nada que não seja resolvível, né? Tudo é resolvível, tudo. Tudo tem solução, né? E aí vem um ditado que diz assim: tudo tem solução, só não tem para solução para a morte. E aí eu vou falar para vocês uma coisa, que às vezes a morte é a solução. Então, realmente tudo é possível resolver. A minha mãe estava num estágio de doença terminal, aonde a morte veio e foi uma libertação para ela, para o espírito dela, aquele sofrimento, ela pôde se libertar e hoje ela está bem, né? Ela está livre daquele corpo físico doente, daquele sofrimento. Eu senti também que eu cumpri minha missão, eu cuidei, né, dela até o fim, eu cumpri, eu sinto assim missão cumprida. E no caso da minha mãe, a morte foi a liberdade, né, para ela. Então foi o final de um sofrimento. Então não foi a morte, foi um renascimento, né? Foi um renascer para a vida eterna. E é claro que estar na terapia durante esse fato foi muito importante para mim, porque eu comecei a terapia um pouco antes, eu acho que um mês antes, mais ou menos. Aí teve o falecimento da minha mãe, e na semana seguinte eu já estava lá na terapia. Foi, eu acho que uma das terapias mais importantes para mim, foi pós o luto, né? Que foi logo em seguida, né? Da despedida da minha mãe. Despedidas nunca são fáceis, mas eu consegui, assim, ficar bem, né? Graças à terapia, ao trabalho que já estava sendo desenvolvido, toda a preparação mental, né? Que eu fui fazendo, a gente já tem que ir aceitando o fato, né? E foi muito bom. E assim, por mais que existam problemas na nossa vida, o que eu mudei meu conceito é a gente espera muito assim, eu vou ser feliz quando eu tiver estabilidade financeira. Eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa nova. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu vou ser feliz quando eu casar, sei lá, cada pessoa tem uma meta, né, de vida, assim. Eu vou ser feliz quando eu
estiver morando na praia, sei lá. Cada um tem um sonho, tá? Cada um tem uma imagem do que é ser feliz. E a gente fica esperando isso acontecer, né? Tipo, eu vou esperar eu ter estabilidade financeira, ser rica, sei lá, para ser feliz. A gente não tem que ser feliz só quando isso acontece, a gente tem que ser feliz no processo. Porque conquistar aquilo, né? Eu vou ser feliz quando eu ter minha casa própria, porque eu moro de aluguel, vamos supor. Você tem que ser feliz enquanto você está na sua casa de aluguel, porque você está no processo construindo para poder comprar a sua, né? E quando você comprar a sua, você vai ser mais feliz ainda. Mas eu falo assim: problema sempre vai existir, a gente sempre vai ter problema. Então, de domingo, a gente vai pegar os problemas e levar os problemas para passear. Bota ele na mala e vai curtir com a família, com os filhos, vai andar no parque, vai ver as flores, vai pro shopping e passeia, sabe? Se diverte, não deixa de viver, de ser feliz, né? Às vezes eu tô triste aqui, que eu faço? Uma coisa que me alegra muito é a música. Então eu chego em casa, eu vou cozinhar, eu ponho lá na minha caixinha de som lá uma música alegre, né? Para eu cozinhar e eu tô cozinhando e cantando e eu tô ali feliz, aquilo ali me alegra, né? Então fazer coisas é uma grande frase assim que eu tenho até uma foto que eu coloquei no meu celular, que está escrito assim: me nutrir, não me punir, né? Se nutrir, não me punir. Eu tinha essa grande coisa assim, eu achava que eu era procrastinadora, que eu não fazia isso, aquilo, então eu me cobrava demais. Eu me punia demais, sabe? Como a Patrícia muitas vezes falou assim, você tá pegando o chicotinho, ó, batendo em você mesma, né? Então, assim, para quê, né? A gente não precisa ser perfeita, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente não tem que ser a mulher sobrecarregada, a gente não tem que ser a mulher guerreira, a gente não tem que dar conta de tudo porque os outros estão falando que a gente tem. A gente faz o que pode, a gente dá o nosso melhor para aquilo que a gente acha que é prioridade. E a gente tem que parar de se punir, de falar, eu não fiz isso certo, nossa, eu devia ter feito assim, porque atrasou a conta, porque eu não tenho estabilidade financeira por minha culpa. Porque eu tô nesse emprego porque é minha culpa. A gente sempre se culpa demais. Então eu parei de me punir e troquei por me nutrir. O que que é nutrir? Nutrir meu pensamento de coisas boas, ouvir músicas alegres, pensar positivo, cantar minha música mantra de todos os dias, ouvir coisas legais, conversar com pessoas legais, né? Mudar o meu pensamento. Eu acho que a grande chave na mudança da nossa vida é a forma com que você vê a vida. Aí você vê a vida de uma forma mais leve. Os problemas vêm e você vê uma oportunidade nos problemas. Ele deixa de ter aquela dimensão gigante e você começa a ver, falar assim: nossa, olha, se isso não tivesse acontecido, eu não teria feito isso. É onde você vê que o caos ele traz coisas que você, tipo, você consegue, você vê que você é capaz de coisas que você nunca imaginou na vida, né? Você consegue fazer coisas extraordinárias quando você está no meio do caos. Então é parar mesmo para refletir, não deixar o problema ser maior que você, porque aquele problema é um problema, é tipo uma pedra no seu sapato, né? Você vai ter que tirar ela, mas ela não é maior que sua vida, ela não vai esmagar você. Ela é só uma pedra. Então você tem que ter inteligência de como você vai remover essa pedra. Não deixar a pedra te dominar. Eu fazia muito isso. Eu deixava a pedra me dominar, deixava ela do tamanho da lua, achando que ela estava me esmagando. Eu quero morrer. Fazia aquele drama, que eu sou dramática, claro, né? E aí eu fui aprendendo isso. Então, quando vem os problemas, eu já mando energia positiva, não. Eu falei, não, peraí, é assim, calma aí. Vamos resolver, né? Nossa, deu um perrengue financeiro, né? Tem os boletos. Não, mas no dia de pagar o boleto X, o dinheiro vai estar na minha conta. Eu mando aquilo, né? Aquela energia para o universo e ele me devolve, né? E realmente as coisas acontecem. Então, quando a gente se nutre de coisas boas, nosso coração enche de alegria, a gente fica mais leve e a gente passa a acreditar, mas não é fácil essa mudança, gente. Não é fácil.
A gente vive muito se punindo e a gente não se nutre. A gente se pune demais e aquilo vai deixando a gente ruim. E é difícil, eu falo assim, é fácil falar, né? Eu ouvia muito isso quando eu ouvia na internet aqueles negócios assim de lei da atração. Eu falava, é fácil falar, você é milionário, tá tudo perfeito a vida, é fácil falar, pensa positivo. Como que você vai pensar positivo estando tudo uma merda, né? Então assim, realmente é difícil você pensar positivo quando você está no meio do caos, quando está tudo dando errado, quando o negócio não está indo. É... E é aí que entra uma coisa muito importante que eu consegui me reconectar através da terapia, que foi o meu lado assim espiritual. Eu passei por tantas coisas na vida que foi abalando a minha fé. Eu cheguei em momentos de não ter fé mais, de não rezar, de não pedir para Deus, de nada, como se, sei lá, eu achasse que ninguém está me escutando, né? Então você deixa de ir para a igreja, você deixa de tudo, você larga de mão, né? Porque você perde a fé. E isso foi uma coisa que eu consegui, que foi muito bom, eu reconectar com Deus, com a minha religião. Acho que religião é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. A palavra religião, né, que vem do latim, chama religare, né, que é religar ao sagrado, aquele que, né, que fez você, né, Deus. Então é se reconectar com Deus. E, e seja qual for a religião, né, da pessoa, toda religião que reconecta você com Deus, ela é maravilhosa. E aí cada ser humano vai encontrar uma religião específica que curte mais mesmo, tipo, eu me identifico, né, em tal, o outro se identifica em outra, e tanto faz. O importante é a gente estar conectado, né, com Deus, porque ele que traz essa fé para a gente conseguir ser positiva. Então eu acho que é uma junção, né, da gente aprender ver as coisas com mais positividade, não deixar os problemas criar uma dimensão muito grande e conectar com Deus, porque você tem aquela fé, aquela esperança que você sabe que tem alguém, né, de lá de cima te ouvindo e que vai ouvir suas preces, as suas súplicas e que tudo vai resolver, assim. Então eu acho que a terapia me trouxe eu falo que hoje são 3 chaves, assim, né? A primeira chave foi entender um pouco sobre o meu temperamento, minha personalidade, respeitar quem eu sou, não me cobrar, parar de cobrar para querer ser aquelas bonequinhas dos coach que eu não vou ser. Por isso que eu tenho uma dificuldade enorme de fazer exercício físico, entendeu? Tenho, mas preciso, a outra meta aí que eu preciso pôr na minha vida, cuidar da saúde física. Mas a primeira chave seria essa. A segunda chave é o não me, né, parar de me punir e começar a me nutrir, né, de coisas boas. E eu acho que dominar, assim, a terceira chave seria dominar as emoções, né, conseguir esse momento de domínio, onde você recebe um problema, uma pancada, né, da vida que vem, porque todo mundo tem, ela vem. Aí, em vez de você se desesperar, parar, pensar, raciocinar. Eu não tô falando, gente, que hoje eu sou perfeita. Tipo, essa semana eu tive umas notícias aí que deixou eu meio baqueada. Eu chorei, eu fiquei estressada, né? Dei uma xingada aqui, outra ali, que eu sou humana. Mas foi um dia, eu falo, a gente pode se permitir também ficar estressado, ou triste, ou cansada mesmo por um dia. Descansa aquele dia. No outro dia, o que a gente não pode deixar ficar todo dia assim, né? Eu me permiti ficar um dia aqui chata, estressada, gritando, não queria ver ninguém. Tá bom, foi só um dia. Amanhã é outra Juliana, vamos lá, bora resolver. E aí tentar ver a parte positiva de tudo, né? Falar, mas isso aconteceu, mas, né, por um outro lado, ó, vai ser positivo dessa parte e tal, e a gente tentar ir encaixando as coisas e não deixar os problemas vencer a gente, para a gente vencer o problema. Eu falo para os clientes, né? Você não tem que deixar o cabelo te dominar, é você que domina o cabelo. Então, eu vou te ensinar a dominar o cabelo. Aí eu vou lá, faço a cachoterapia e ensino elas a dominarem o cabelo. A terapia é a mesma coisa. A gente vai na terapeuta e elas ensinam a gente a dominar as nossas emoções. Então, assim,
Quando a gente não consegue fazer isso sozinha, que eu acho muito difícil a gente poder dominar as emoções, a gente precisa realmente de uma ajuda profissional, né? É igual o cabelo. Se eu não estou sabendo lidar com o cabelo, eu preciso de uma ajuda profissional que faça isso para mim, né? Que me ajude. Então, acho que a terapia é muito isso, assim, é uma ajuda profissional que você tem para guiar a gente, né? E dar, ensinar mesmo, né? Porque ela não vai ser eterna. É que nem o meu processo, né? A cliente vai, faz um cronograma comigo, ela vai lá 5 sessões. Então, eu vou tratar o cabelo dela e nessas sessões eu vou praticamente dar um curso para a cliente. A cliente vai entender como que funciona o cabelo, como que cuida. Depois ela vai para casa, ela vai conseguir cuidar do cabelo em casa sozinha, sem a minha ajuda, e com aquilo que ela aprendeu comigo, tipo, aquilo vai mudar a vida dela, a relação com o cabelo dela. A terapia é a mesma coisa. A gente faz as sessões, a gente vai criando, a gente vai pegando todo esse conteúdo, ela vai ensinando a gente, e aí depois a gente consegue já caminhar sozinho com as próprias pernas. Aí quando a gente dá uma surtada, a gente volta. E por isso mesmo, a terapia, eu sempre falo, né, que terapia ela é um grande investimento, porque aquilo que a gente aprende numa terapia, a gente leva para a vida. E mais, aquilo que a gente aprende, a gente também ensina para os nossos filhos. De repente, o nosso marido ou as pessoas no nosso convívio estão vivendo algum desafio. E quando a gente passou por algum processo terapêutico, a gente tem condições de ser mais contribuição para todas essas pessoas que estão no nosso entorno. Então, não que eu queira puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou uma terapeuta, mas nesses 24 anos, né, que eu estou aqui no consultório, o que eu vejo é isso, que quando uma célula melhora, as outras células no entorno melhoram também. Então, Ju, eu te agradeço muito. Foi uma live muito bonita, né? Esse seu depoimento. Eu agradeço muito com você. Eu queria acrescentar uma coisa. A gente acha que só adultos têm problemas. E as nossas crianças também têm problemas, e elas também adoecem. E hoje, conversando muito com clientes, eu vejo muitas mães de adolescentes com muitos problemas. Eu estou vendo aí um índice alto de suicídio na adolescência. Gente, isso é muito preocupante, muito mesmo. E a base, é claro que ela vem desde criança, né? Então, assim, quando eu senti, depois também do falecimento da minha mãe, eu senti a minha filha, né, a Letícia, de 5 anos, assim, não estava bem. E eu levei também para terapia. E algumas pessoas deram risada, assim, às vezes comentando, né? Ai, mas uma criança tá fazendo terapia, tipo, precisa, mas tem problema, nem tem boleto para pagar. As pessoas falam isso, né? Tipo, mas é criança, que problema que tem uma criança? Gente, tem problema. Claro que são problemas de acordo com a idade dela, vai ter um probleminha lá na escola, né? Então, eu levei a Lê para terapia e foi incrível a mudança dela. Olha lá. Quer dar seu Beleza? depoimento? Fala pra gente o que que você gostou de fazer terapia. Eu sei, Hum. sabe o quê? Hum. Fala. Fala pra tia Patrícia, ó. Da tia Patrícia. Você gosta da tia Patrícia? Ela melhorou muito, até a restrição alimentar dela, que ela não comia. Ela mudou na escola, né? Comeu macarrão com carne moída. Comeu macarrão com comida na escola, gente. Olha isso. Ela mudou muito, ela evoluiu Roendo muito. as unhas, né? Ela parou de roer as unhas, depois que Parou nós de roer, fizemos o tratamento. estava com ansiedade, né? Roendo É unha, aqui. Olha não as queria unhas. Agora bola, ela mostra para todo mundo essas unhas maravilhosas. não queria bola, estava naquele patamar, né? Não quer ir para a escola é chata, e ela voltou a gostar da escola de novo, está Olha que tá estudando, frio de manhã, ela quer ir para a escola, mesmo com frio. melhorou no aprendizado, né? Está se desenvolvendo melhor. Então, assim, a terapia e as barras foi muito, Só vai ser muito importante.
Hum, Só vocês duas na live. é. Onde eu coloquei? Mostra pra tia Patrícia. Vai lá, Fê, agora. Tá? A Linda, foto. maravilhosa, maravilhosa essa foto. Então, é isso. A cura, quando uma mamãe decide se curar, automaticamente os filhos estão sendo curados juntos. Mas como essa pequenininha estava passando por um luto, né, um grande desafio ali, ela desde pequenininha ela já tinha visto a vovó Dodói e ela foi e de repente ela teve que lidar com a partida da vovó, né? Então a Ju ficou extremamente preocupada com ela, trouxe. Crianças não precisam de muitas sessões, foram 5 sessões apenas. E a transformação dela foi assim algo encantador. E realmente as crianças melhoram muito rápido. Nesses 24 anos que eu atendo, as crianças, assim, é incrível como elas melhoram rapidamente quando elas passam pelos atendimentos aqui. Então, realmente é uma pena que nós estejamos vivendo um momento em que os nossos adolescentes, as nossas crianças estão adoecendo tanto emocionalmente, psicologicamente, muitos escolhendo, inclusive, o suicídio. É uma pena que nós estejamos vivendo isso. Mas tem solução. Nós podemos sim buscar soluções. Temos terapeutas fantásticos, psicólogos fantásticos. Nós precisamos buscar essa ajuda para que a gente possa administrar o caos. O caos E eu é digo assim, fantástico, mas ele causa muito desequilíbrio. E é nesse momento que a gente precisa equilibrar com terapia. e eu falo também, às vezes as clientes, né, chegam relatando, né, com as filhas adolescentes, passando problema, e eu indico também a terapia para elas, porque eu falo assim, se você primeiro tem que estar bem e forte para poder ajudar a sua filha. Como é que você vai ajudar a sua filha, colocar a sua filha na terapia e você tá desequilibrado, né? Então a gente precisa lidar com isso primeiro. Eu acho que é claro que é em conjunto, mas a mãe também precisa muito se nutrir, né? Aprender a lidar com aquilo ali é muito importante mesmo. Ju, agradeço muito você. Foi uma alegria estar hoje aqui com você. Na verdade, a gente tinha marcado essa live para ser feita ao vivo lá no Instagram. No fim, o Instagram bugou. A gente não conseguia fazer a live acontecer. Mesmo assim, a gente resolveu gravar aqui no Zoom para disponibilizar para vocês. E certamente nós vamos estar marcando, quando possível, quando a Juliana também puder, nós vamos estar remarcando essa live para a gente fazer ao vivo com vocês. Com Grande certeza. abraço a todos vocês. Um grande abraço aí para você, Letícia, e muita gratidão, né? Foi um depoimento muito lindo. Eu também tenho muita gratidão. Eu falo, agradeço a Deus pela sua vida. Tenho muito, nossa, é muito lindo o seu trabalho, porque você muda realmente a vida das pessoas. Você tem um trabalho lindo, maravilhoso e, nossa, sem palavras, assim, o tanto que realmente eu mudei, assim, completamente. Eu mudei muito. E isso vai surtir, eu sei, para minha vida inteira, né? Minha vida inteira. E eu Assim, tá sempre na sua cola. o que eu estou vendo eu sei o desafio que você está vivendo essa semana e o quanto você está buscando soluções sem se desesperar como você se desesperava antigamente. Então, assim, eu já vi assim o resultado do trabalho que nós fizemos com você, né? Sabendo que você vai dar conta dessa questão. Com certeza. Então, um grande abraço aí para você e Um também beijo para agradecer muito por você cuidar dos meus cachos, né? Deixar eu tão feliz porque ele está cada dia melhor. continuarei só, Gratidão. cuidando da outra. Uma cuidando da outra. Então, um beijo grande aí para vocês e tudo de bom. Beijo, gente. Eu nunca sei fazer esse coraçãozinho. Tchau. Tchau.